Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Prime Talk. Como sempre, um convidado muito especial, só que esse um pouquinho mais especial, porque eu costumo dizer que ele tem a paciência quadruplicada, quintuplicada de qualquer ser humano para passar o conhecimento, e isso é uma das coisas que eu mais admiro nele. Ele consegue transmitir conhecimento de uma forma muito simples e didática, e ele transborda isso sem reter nada. Ele consegue passar esse conhecimento à frente de forma muito gratificante para quem está absorvendo o conteúdo que ele tem a passar. Mas antes, eu quero te convidar a seguir o nosso canal, compartilhar esse vídeo com quem você acredita que possa receber essas informações. O assunto de hoje é bem importante. Deixar o seu like se fizer sentido, tá? Então, se inscreva aí no canal, porque quanto mais engajamento você der, mais esse conteúdo vai chegar adiante. E eu vou passar a palavra agora para o meu querido amigo Evandro Lores. Se apresenta para o pessoal aí. E aí, pessoal, tranquilo? Tudo bem? Queria agradecer aí, começar agradecendo o Thiago as palavras, né? De fato, eu tenho um pouquinho de paciência, não é tanto quanto ele gosta de falar, não, mas de fato é uma característica minha, né? Ter bastante paciência para tentar passar o conhecimento, tentar entender de fato aquilo que o aluno precisa saber, aquilo que ele está buscando, para tentar, na interação, né, que a gente tem, conseguir ajudar no desenvolvimento, naquilo que ele precisa para crescer, né? E isso é uma coisa que me gratifica, né? Ver o crescimento daquele que está buscando o conhecimento e tentar colaborar com isso e poder ajudar, poder compartilhar o conhecimento mesmo que a gente eventualmente adquiriu aí nos anos. Para mim é sempre uma alegria, uma honra. Como o Thiago falou, né? Meu nome é Evandro Lorenz. Eu estou bastante tempo na estrada. Minha formação é em ciência da computação. Fiz uma especialização em telecomunicações e redes e também sou mestre em ciência da informação pela Universidade de Brasília. Na vida profissional, eu trabalhei em 4 bancos antes de ingressar na carreira da perícia e entre esses bancos, o Banco Central do Brasil. Então, eu tenho uma carreira de muitos anos aí no segmento bancário, segmento financeiro, até que eu fiz a opção por vir para a perícia, né? Na perícia, o que eu sempre busquei é tentar ajudar a a fazer, né, a colaborar para que a gente tenha um mundo menos injusto, né? Nosso mundo é injusto e a gente, com o trabalho da perícia, se puder colocar um tijolinho aí nessa parede de diminuir a injustiça, conseguir ajudar com isso, para mim é gratificante, é a minha realização profissional. Além do ensino, né? Há muitos anos também, mais de 25 anos no ensino, em várias entidades, em vários segmentos. E hoje a gente atua junto aí com a FTA, com a Prime, né, no trabalho, né, de levar conhecimento para você, especialmente das áreas que a gente cuida, das áreas que a gente está lidando aí no dia a dia. Show de bola, Evandro. Eu queria, primeiramente, dizer uma coisa, que se você acredita na questão que a docência é um dom, estejam cientes que o Lawrence foi agraciado com esse dom, porque realmente a forma como ele consegue passar conteúdo de uma forma simples é bastante impactante. E o assunto de hoje, pessoal, eu quero falar com vocês sobre golpe. Os diversos golpes que nós temos aí hoje, né, são assuntos que vira e mexe tem uma repercussão grande na sociedade, porque o fraudador, né, o bandido, ele está ali com a expertise muitas vezes um passo à frente do ser humano normal, né, da sociedade normal ali. E o trabalho dos peritos, o trabalho da polícia em si, é tentar chegar ao ponto de coibir todas essas atitudes. Mas até se descobrir como esse golpe acontece, até descobrir qual que é a estratégia por trás, demora um tempinho e, infelizmente, pessoas acabam sendo lesadas, né? E o Lorenz, ele tem um conhecimento amplo nessa parte digital, e hoje o nosso assunto aqui vai ser passar algumas dicas para você evitar cair em determinados golpes, evitar tomar um prejuízo aí financeiro, né? Ou até mesmo um prejuízo aí que possa te causar
uma lesão emocional, né? Quantas e quantas vezes a gente não vê golpes que falam sobre sequestros, pedem algum tipo de resgate, algum tipo de entrega de algum bem ali que talvez não tenha nem um valor agregado ali financeiro, mas tem um valor emocional muito grande. E as pessoas sabem identificar isso, principalmente por conta das redes sociais. A maioria das pessoas tem ali as suas vidas expostas, né? E eu queria que você comentasse, Lorenz, quais são os principais golpes que você enxerga hoje na nossa sociedade, né? Quais são as principais portas para esses criminosos agirem, né? Se é com a utilização da internet, quais os tipos de dispositivos, como que você tem visto esse cenário? Beleza, acho que vale a pena a gente começar, né, Tiago, falando um pouquinho do contexto histórico, quando lá atrás a gente tinha o golpe da mala de dinheiro, né, do bilhete premiado, coisas que eram feitas na rua, né, perto da rodoviária ali, no lugar onde a porta do banco, onde as pessoas eram enganadas, né? Então você tem esse golpe clássico, a gente chama de golpe, né, porque ali você tem uma ilusão, você cria uma ilusão para a pessoa, você engana a pessoa, né? Você usa um artifício enganoso para convencer aquela pessoa a fazer que você quer, né? Para que a pessoa haja a seu favor e sem perceber que está sendo prejudicada. Então, esse tipo, né, de artimanha, ele sempre existiu e evoluiu no tempo só com usando aspectos contemporâneos, né? E à medida que também a nossa vida passou a ser mais digital, esses golpes então migraram para o contexto digital. Então a gente lá no início, quando a gente tinha o e-mail como ferramenta de comunicação via internet, os golpes vinham por e-mail. Então, você recebia um e-mail do príncipe da Nigéria que tinha recebido uma herança, mas que precisava de resolver aquilo. E isso foi evoluindo, né? Uma coisa que eu acho importante é que a gente saltou, né, da vida antes pré-internet para a internet e a gente não se preparou intelectualmente, não teve uma educação suficiente para lidar com isso. Porque quando a gente era criança, né, a nossa mãe, nosso pai sempre dizia: não converse com estranhos, né, não fique em lugares suspeitos, não ande em más companhias. Então, essas coisas fizeram parte, mas nunca ninguém falou para a gente: olha, você não fica conversando com estranhos na internet, essas salas de chat aí do UOL, lá no passado remoto, né? Então a gente não tinha muito essa noção, a gente sempre imaginou que a tecnologia era só benefício. E o que aconteceu foi que muito rapidamente essa tecnologia evoluiu, as comunicações, a largura de banda, a qualidade dos computadores e das redes, elas rapidamente melhoraram, evoluíram muito rapidamente, e aí a gente tem hoje um contexto totalmente digital, né? A pandemia deu mais uma acelerada nisso, a gente tem hoje negócios amplamente resolvidos pela internet, salas de aula, reuniões de empresas do mundo inteiro, né? Pessoas do mundo inteiro se comunicando e fechando negócios, contratos e resolvendo questões das empresas. Tem empresas que nem existem fisicamente, né? Estão só no contexto virtual. E os principais golpes permanecem naquele mesmo espírito, né, de enganar pessoas. Então, a gente, hoje, né, muitas pessoas se dedicam a planejar, a executar esses golpes, e muitos desses golpes usam, de fato, falhas da tecnologia que são encontradas para se perpetrar, e outros não, outros usam aquela velha tática, né? Aquela velha estratégia de enganar as pessoas. Do ponto de vista técnico, cada vez mais as empresas, especialmente empresas que trabalham com valores, né, com dinheiro, bancos, elas se protegem, né, tecnicamente, tem um corpo profissional bastante qualificado, tem ferramentas, tem dispositivos de proteção. Então, é cada vez mais difícil, por exemplo, alguém dizer: não, eu invadi o site do banco, fui lá e retirei do banco, né, tantos mil reais.
Isso é cada vez mais raro, para não dizer que não existe mais. A gente não pode dizer que não existe, que não existe nada de segurança 100%. Mas se a gente olhar no histórico aí, nos últimos anos, a gente não vai ver nenhum banco que foi atacado pela internet, que foi dilapidado seu patrimônio por causa de uma invasão da internet. A gente já viu aí o site que, né, pichado, isso aí acontece, é uma tecnologia menos, vamos dizer, com menos robustez aí na proteção. Mesmo assim, né, os bancos, as instituições financeiras, elas estão mais imunes ou menos expostas a esse tipo de coisa. Então, sobrou o quê? Né? Sobrou para as pessoas, para os fraudadores, atacar o elo mais fraco, né, dessa relação, né, de bancos e clientes, por exemplo. Eu tenho, de um lado, o banco, que tem uma proteção adequada, e do lado do cliente ali, eu tenho uma pessoa que nem sempre é informada, que nem sempre recebe uma educação digital, que nem sempre busca essa informação também, porque ela tem outras coisas para fazer, e com isso ela acaba se conectando pela facilidade, né? O que é mais fácil conectar, então ela não se preocupa em atualizar um sistema do celular ou do computador, ela não procura ferramentas de segurança, e especialmente o seu comportamento nas redes permite, né, que ela seja enganada, que ela seja caia, né, nos golpes, na maioria dos golpes virtuais. Então, para resumir um pouco do que a gente está falando, a grande parte dos golpes hoje eles têm como alvo as pessoas, né, as pessoas comuns, eu, você, as pessoas que estão aí usando internet, especialmente as redes sociais. Então, o que a gente importante a gente falar sobre isso, né? Nossa vida está muito mais exposta nas redes sociais. Então, antes, lá no início, né, a gente se mandava e recebia e-mail, você não sabia às vezes nem quem era a pessoa. Hoje em dia, num perfil de rede social, que normalmente está aberto, porque é assim que é a configuração padrão, então você entra lá e você vê todas as informações da pessoa, onde a pessoa trabalha, o carro que ela tem, a escola que o filho estuda, né? Você tem todas essas informações, onde ela frequenta, as viagens que ela faz, e isso passa um pouco também pela nossa característica humana de se expor mesmo, né? Se mostrar as suas conquistas, apresentar para os demais o fruto do seu trabalho, aquilo que está sendo realizado. É uma condição natural, né? Podemos dizer assim, da nossa espécie humana, de querer o reconhecimento, querer aí que os nossos pares olhem para nós e digam, nossa, o esforço dele está tendo resultado, ou ele é um cara muito bom nisso ou naquilo. Então a gente gosta disso, ou então ele tem um bom poder aquisitivo, ele tem uma conquista nova ali. A gente tem esse apelo pessoal, mas esse apelo ele trabalha contra a gente, né? À medida que a gente se expõe, os nossos pares, os nossos amigos, nossos parentes que estão ali vendo o nosso sucesso, também a gente tem do outro lado pessoas que não têm o menor interesse no nosso sucesso, mas têm interesse naquilo que podem tirar de nós, né? Então, perfil completamente exposto na internet, com todas as suas informações, o time que você torce, a sua ideologia política, a sua religião, tudo isso são dados opcionais lá no Facebook, por exemplo. Então, mas você vai lá e coloca, fala, não, eu sou da religião tal, o meu espectro ideológico político é tal, eu gosto de frequentar tal lugar, eu gosto da marca de carro tal, eu torço para o time tal. Todas essas informações, elas são muito importantes para nós, né? São caras e nós gostamos de compartilhar, mas elas são ainda mais valiosas para as pessoas que querem, de alguma forma, aplicar os seus golpes. Por quê? Ali ela vai entender quem sou eu. Então, se eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que tenho ali, né, eu sou um perfil muito conservador e eu tenho ali um valor muito forte ao trabalho e eu tenho um emprego que eu considero muito relevante e eu tenho medo de perder esse emprego. Então, alguém que perceber isso nos meus perfis de rede, ele pode usar isso contra mim. Então, ele pode me manipular, né, de algum jeito para conseguir obter alguma vantagem. E por aí vai, ou seja, todas as características que eu exponho pessoalmente na rede social, e aí eu não estou querendo culpar a pessoa pelo que acontece, mas a exposição ela é um ótimo, né, um início de caminho para
para alguém sofrer um golpe, né? Para alguém, porque a sua vida exposta, a pessoa usa aquelas informações e por meio dos golpes da engenharia social, do golpe lá, né, que a gente falou do início, né, do bilhete premiado, mas aí de uma outra forma. Então ele, por exemplo, ele percebe que você é uma pessoa que gosta muito de coisas sofisticadas, então ele vai te oferecer, né, vai te mandar um post de internet, uma mensagem dizendo, olha, você ganhou uma cesta de Páscoa da Copenhagen, né? Você foi escolhido, então, e a pessoa, quem não quer ganhar uma cesta de presente da Copenhagen? Ah, eu não gosto de chocolate, mas você sabe alguém que gosta, você pode agradar, né? Então, quem não gosta de ganhar coisas, né, de receber benefícios? Então, a pessoa, ela rapidamente ela vê naquilo ali, nossa, que legal, né? Ganhei uma cesta de presente. Eu ganhei isso, eu ganhei aquilo, um kit do Boticário, qualquer coisa, né? Ou se eu fizer isso, né, eu vou ter essa outra vantagem, ou apareceu uma oportunidade aqui de trabalho bacana, né? Então a Amazon está me recrutando, outra empresa está recrutando aqui e me escolheram. E o caminho sempre começa ali, né? O golpe sempre começa nesse mexer com o íntimo das pessoas. Então, a partir do momento que você fisga, né? Por isso que a gente fala muito phishing, né? Que é uma fisgada. Você consegue capturar uma pessoa pelo seu sentimento, pelo instinto, por aquilo que a pessoa gosta, por aquilo que afeta ela. Às vezes nem é o que gosta, mas é o que afeta. Então, essa questão do perder o emprego, né? Se eu sentir ameaçado, ou sentir que eu tenho alguma coisa relacionada com essa questão de emprego que me afeta, isso vai ser usado contra mim. Então, eu vou receber mensagens que podem direcionar o meu comportamento e daí começa o golpe. Então, vem sempre a facilidade, né, do clique, né? Clique aqui, né, ou clique nesse link, ou entre nessa página, coloque seus dados para você receber sua cesta. Voltando naquele exemplo que a gente estava dando, né, Thiago? Para não ficar muito alongado aqui. Mas clique aqui, preenche seus dados para a gente enviar a sua cesta. E lá nos seus dados tem seu CPF, tem seu endereço, né? Você preenche aquilo ali, né? Você coloca todos os dados que ele pede porque você quer receber a sua cesta. Você não vai receber a sua cesta, né? Essa é a notícia ruim. E a notícia pior é que esses seus dados possivelmente vão ser usados para em outros golpes. Que alguém pode falar assim, ah, mas se eu não ganhei a cesta, mas também eu não dei nada, não paguei nada. Mas você perdeu seus dados, né? Você deu seus dados que vão ser usados aí para obter empréstimos, né, comprar coisas na internet. A pandemia ela tem essa característica de quebrar, né, vínculos ou formalidades ou burocracias que existiam para contratações. Então, muitas coisas que antes você precisava ir ao banco, por exemplo, assinar um contrato fisicamente ali para contratar um empréstimo, a pandemia ela eliminou essa possibilidade. Então, hoje, um dos maiores índices de fraudes que a gente tem são em contratos que foram feitos aí por conta das facilidades, né, que a pandemia trouxe. Então, contratos bancários com financeiras, com empresas que vendem coisas, foram feitos pela internet ou foram fraudados pela internet. Então, é o maior volume de problema. Então, isso os dados hoje eles são muito valiosos, né? Quem acha, ah, meus dados não servem para nada, servem sim, né? Quem está em busca desses dados sabe muito bem o que vai fazer com eles. E a dor de cabeça vem, tá, pessoal? Então não é impune, né? Esse phishing, né? Essa pescaria que foi feita dos seus dados, ela vai ter um retorno aí possivelmente com bastante dor de cabeça. E a internet ela trouxe um mar de opções para a gente, né? Foi certamente mais benéfica do que maléfica, né? Ao longo da sua expansão, mas não dá para desconsiderar que existe o lado negativo da coisa, o lado que os oportunistas vão operar. E aí, você falando aí do phishing, né? Que é uma terminologia mais atual, mais moderna, mas num passado não tão distante, na minha adolescência mesmo, eu lembro que o padrão de invasão da época era o famoso vírus Trojan, né, o cavalo de Troia. E aí você pode pegar o contexto até histórico, né? O que foi o cavalo de Troia? Foi um presente de grego, literalmente, né? Onde dentro de um cavalo estava uma tropa inteira ali para invadir a cidade. E como que isso aconteceu? Poxa, foi dado um presente
entre aspas, né? Então, desde que a internet surgiu, já estão aplicando coisas que são bem antigas. Então, te oferecem algo que é atrativo, te oferecem um presente, te oferecem uma possibilidade de ganhar algo, você aceita e está lá infectado, está lá dando os seus dados de bandeja, né, para as pessoas, suas informações, para as pessoas agirem de má fé. E aí, Lores, o que que eu gostaria de passar para o pessoal, para que a gente pudesse ajudar, porque no atual cenário, por mais que a gente imagine, não é possível que fulano acreditou num conta do vigário desse, não é possível que a pessoa caiu e transferiu esse dinheiro, não tem lógica ter clicado num negócio desse. Mas acontece, pessoal, acontece porque são momentos de fraqueza, são momentos oportunos que o fraudador consegue pegar, né? Óbvio que você estando numa condição bacana, financeira, você estando numa condição emocional plena, estando tudo certo na sua vida, dificilmente você vai cair num momento desse. Mas pode ser que uma oportunidade dessa chegue quando você está endividado, quando você está passando por um problema emocional, e aí é uma válvula de escape e você acaba caindo num golpe desse. Então, são diversos os cenários que podem acontecer e não dá para criticar a pessoa por ter caído no golpe, né? Como o Lawrence mencionou, não é culpa da pessoa, né? A pessoa ali é uma vítima do sistema, mas existem algumas coisas que você pode fazer para mitigar, né? Para diminuir os riscos que você é, é, vai passar aí, já que hoje é praticamente impossível você viver sem a internet, né? A internet hoje é ferramenta de trabalho. Então, considerando isso, Loras, eu queria elencar aqui pelo menos 3 dicas fundamentais para a gente bater papo aqui do que você indicaria. E eu já colocaria a primeira, aquela que você falou, até da parte técnica, né? Muitas pessoas negligenciam a questão de atualizar os softwares, atualizar os equipamentos que você está utilizando, né? Porque nas atualizações vem um pacote também, muitas vezes, de segurança. O que que você pode falar sobre isso? Vamos lá. É só para a gente é, dar um foco um pouquinho antes, né, no ponto que você colocou, né, do momento de fraqueza, né? Na verdade, as pessoas estudam o que que mexe com as pessoas. Então, aquele exemplo que eu dei do trabalho, mas, por exemplo, né, se eu mandar um e-mail para o Thiago, dizendo, Thiago, você torce para o time A, né, e a gente está numa campanha do time A e você foi sorteado para ir de camarote, né, com open bar, com tudo do seu time num pacote exclusivo, né, que você vai até conversar com os jogadores, vai tirar a foto. Esse pacote exclusivo que é vendido por R$ 5.000 num fim de semana inteiro, onde você vai ter imersão lá no seu time, no estádio, com tudo, né, com tudo pago, com mais um acompanhante. Então, a gente está numa promoção disso aqui, você foi sorteado. Só que para a gente efetivar seu cadastro, você precisa me mandar R$ 200, né? Ou então você ganhou um desconto no restaurante tal, você precisa, mas você precisa pagar aqui uma ativação do cadastro, né, para a gente poder fazer a transferência do benefício para você. O torcedor apaixonado, ele não quer nem saber, né? Ele vai buscar esses R$ 200 a qualquer custo para fazer isso. Mesma coisa, né? Um outro, a gente olhou do lado da alegria, né? Nossa, que legal, né? Vou estar com meu time ali. A outra é o lado do desespero, né? Então, um pai, né, que recebe uma ligação de madrugada, fala, estou com seu filho aqui, sequestrei ele, você tem que transferir agora por Pix esse valor aqui. E seu filho não está em casa. Ou até está, mas naquele momento ali você nem lembra disso, né? E aí você vai e faz o que ele está te pedindo para fazer, né? Dá a senha ou faz qualquer coisa que ele está te pedindo. Então, essas circunstâncias que mexem com o nosso emocional, positivo, negativamente, ou de forma a gente levar alguma vantagem, né? Ou ganhar algum presente, elas são bastante mexem com a gente. E aí, reforçando, né? Isso não é uma culpa. Só que a gente pode trabalhar isso, a gente pode melhorar isso. Então, começando por aquilo que o Tiago levantou, né, a questão das atualizações. Então, os sistemas, né, o WhatsApp, os aplicativos em geral, né, de celulares, eles são voltados à funcionalidade, à facilidade de uso. Então, qualquer pessoa, a ideia é que qualquer pessoa consiga clicar lá, instalar o WhatsApp e, em poucos minutos,
já aí poder mandar mensagem para os amigos, poder já usar o produto sem se preocupar muito com nada, né? E esse nada é muito importante aqui nesse momento, né, da explicação. Com isso, né, com essa preocupação com o nada, o fato do prazer de você rapidamente conseguir processar ou conseguir, né, usar uma ferramenta ou ali conseguir os seus objetivos, ele passa muitas vezes pela, é, pelo contorno das questões de segurança relacionadas a isso daí. Então, o que eu quero dizer é que as configurações que vêm do WhatsApp para que você consiga falar rapidamente, elas estão muito voltadas à, à facilidade, à funcionalidade. E o WhatsApp, assim como qualquer aplicação, ela não vem configurada da forma mais robusta, mais segura, porque isso dá trabalho. Então, por exemplo, né, só para a gente ilustrar claramente aqui, ó, hoje você tem todas as ferramentas, os aplicativos, praticamente você tem aí um multifator de autenticação. Ou seja, que não basta uma senha, você precisa de confirmar isso via um e-mail, uma mensagem ou um aplicativo autenticador para complementar o processo de autenticação. Isso não vem em aplicativo de WhatsApp instalado, instalado não vem configurado automaticamente. Então você tem que fazer um movimento de ir lá e falar, não, eu quero fazer isso com segurança. Então eu vou lá, vou cadastrar esse multifator de segurança, eu vou ativar o controle da criptografia, das mudanças de chave que possam acontecer, ou seja, várias pequenas coisas de segurança que estão disponíveis na ferramenta para torná-la mais segura, mas que não vêm configuradas. Então, eu simplesmente coloquei para funcionar e não tenho que me preocupar com isso. Primeiro, porque eu não sei, e segundo, porque está funcionando. Eu já estou conseguindo o que eu quero, que é conversar. Então, isso, se você pegar, né, 100 celulares de pessoas aleatoriamente, você vai ver que tem 98, 97 mal configurados, ou seja, configurados sem nenhuma condição de segurança adequadamente ajustadas. Além disso, a atualização, né? O Thiago colocou muito bem, atualização. Por que todo dia a gente tem softwares, sistemas do nosso celular ou do nosso computador sendo atualizados? Porque software, sistemas de computador, eles são passíveis de falhas, todos eles, né? No tempo se descobrem possibilidades de falhas, isso ao longo do tempo vai sendo corrigido, né? Ou seja, os fabricantes vão percebendo, vão descobrindo as falhas e vão corrigindo, muitas delas ligadas à própria segurança. Mas isso muitas vezes não é feito automaticamente. De novo, né, o sistema vem configurado para não fazer automaticamente, porque isso dá trabalho, isso incomoda. Às vezes você está querendo usar e o computador fala, não, eu vou reiniciar daqui a tanto tempo porque eu estou fazendo atualização de segurança. E a gente não quer isso. Então, a configuração que vem de fábrica não prevê essa atualização automática. Eu preciso ir lá e dizer, eu quero que atualize automaticamente toda vez que tiver uma, uma melhoria, né? Uma mudança, uma atualização. E sem essas atualizações, eu fico mais exposto, né? Então, a gente tem a exposição pessoal, a exposição de ferramentas, a exposição de falhas de software. Tudo isso trabalha a favor do fraudador, né? Da pessoa Tanto que quer que, fazer uma só, fraude. só fazendo uma observação, tem alguns vírus, né, alguns malwares que eles infectam só determinada versão, né, do software, porque a outra versão já tem a proteção. Se já fizeram, já encontraram a brecha, consertaram, e a atualização não permite mais essa infecção por esse canal que foi encontrado, né? Então, Exatamente. você consegue até identificar quais são os tipos de ataque que pode acontecer com aquela versão. Exatamente isso, Thiago. Então, assim, as correções são feitas e elas só. Então, os ataques, as falhas, vão ser explorados nas versões que não estão atualizadas. E é o caso típico, né? Da maioria das pessoas não mantém o seu sistema atualizado. Então, a gente estava falando sobre dicas. Então, primeira dica, né? Configure os seus aplicativos, especialmente aqueles que você usa muito, com as configurações de segurança. Então, são várias configurações, a gente não vai trabalhá-las aqui agora, que está batendo um papo, mas você tem, dentro do seu software, você tem uma área de configurações, uma área de segurança, lá onde você vai ver vários itens de segurança que vão ajudar, né, ou vão criar obstáculos muito maiores
para evitar que você seja vítima de um ataque, né? Até mesmo de um ataque que vai mexer com o seu pessoal, assim, por exemplo, né? Aquela questão, né, de quando você, por exemplo, a pessoa te pede ali alguma informação, onde ela quer pegar os seus contatos, se você tiver com o equipamento bem configurado, possivelmente isso não vai acontecer, né? Se você tiver com a última versão atualizada, possivelmente isso não vai acontecer. Então, existem muitas coisas que a atualização resolve, né? Como o Thiago colocou, né? Ataques que só funcionam em determinadas versões. Então, atualizar o software é muito importante. O software do celular, o software do computador. Mantém isso atualizado. Dá trabalho? Dá, mas você tem configuração automática para ir lá, para ele faça automaticamente. Num momento, por exemplo, que você não puder, né, fazer a atualização, você tem como configurar para assim, me dá um tempo aí de uma semana sem fazer atualização porque eu vou trabalhar muito aqui, vou estar dando aula, né, ou vou estar no contexto que eu não posso abrir mão do computador conectado. Então, aí você pode ter esses ajustes, mas é importante demais gastar um tempo, investir um tempo, é melhor o termo, né, em cuidar da segurança das configurações do seu equipamento. Uma outra questão é a própria educação, né? O senso crítico, apurar o seu senso crítico em relação às informações que você recebe, né? Que informação é essa? Quem é que está querendo me dar alguma coisa? Né? Isso praticamente, pessoal, a notícia ruim, né? Não existe, né? Ninguém dá nada praticamente pela internet, porque ou se dá é um percentual muito baixo. Na maioria das vezes, o que vai acontecer é um golpe, né? O que está por trás de qualquer prêmio, doação, é, esquema maravilhoso, ganho fácil de dinheiro, milagre financeiro. O que está por trás disso é sistematicamente um golpe. Ah, Eu mas acho eu que conheço um cara. a forma mais fácil de interceptar isso aí seria o poder da pergunta, né? A pessoa, como você disse, a pessoa se questionar e se perguntar. Tem um que acontece com bastante frequência, que é aquela da conta bancária, né? Às vezes você recebe um e-mail ou uma mensagem de um Pix, algum crédito que tem disponível para você e tal, mas você nunca teve conta naquela instituição bancária. Então, como que não tem como isso acontecer, né? Então, acho que o poder da pergunta, né? Fala, mas eu nunca, será que eu já tive conta nesse banco? Será que algum parente próximo meu tem conta nesse banco? Né? Parente próximo, assim, no máximo um pai, uma mãe, um irmão e uma esposa. Fora isso, e ainda assim, por que que esse benefício estaria vindo para mim e não para ele, já que eu não tenho conta nesse banco? Então, veja que com 3 perguntas você já escaparia de um possível golpe. Exato, né? Essa análise crítica mesmo da informação que você recebe, isso aí, né? A gente vê também esse apelo, né? Olha, o seu título vai ser protestado, sua conta vai ser encerrada, houve um saque na sua conta, você confirma isso? Não, não teve saque. Você vai olhar e não teve saque. Mas alguém pode ter entrado e roubado. Pessoal, se acontecer isso, se alguém invadiu o banco e fez um saque na sua conta, isso é responsabilidade do banco, né? Agora, se você vai atender um SMS, um zap que chegou para você, que está dizendo que houve um Pix lá e te dá o número para você ligar para confirmar e você vai ligar, aí a responsabilidade começa a ser sua, porque você tá com, né? E assim, a gente precisa cuidar das nossas coisas, né? Os nossos ativos, os nossos bens, primeiro, né? Cuidar das nossas informações pessoais. Então, primeiro, né? Vai lá, assim como nos aplicativos, nas suas redes sociais, configure a segurança, não deixe tudo lá exposto, não deixe aberto seus perfis de rede, né? Isso são fontes de informações para quem quer aplicar um golpe. O Tiago falou, mas eu nunca tive conta nesse banco. Aí o pessoal está tirando para tudo quanto é lado, mas se ele fizer um estudo, olhar seus perfis, né, e ver alguma informação sua lá, ele vai falar, pô, esse cara tem conta nesse banco aqui e não naquele outro. Então eu vou mandar o golpe voltado para esse tipo de situação. Então, a boa configuração das redes sociais, a não exposição, a superexposição, ela é muito mais maléfica do que benéfica,
tá, pessoal? Nem uma pessoa que precisa ser muito exposta, ela precisa expor tudo, tá, né? Às vezes uma pessoa que vive disso, não, eu vivo de rede social, né? Então, ela vai ter que ter um nível de exposição, mas ela não precisa expor todas as informações lá que podem ser usadas contra ela. Então, isso é uma coisa muito importante, a questão da boa configuração dos equipamentos. E essa questão de questionar mesmo, vem cá, mas eu não fiz esse saque, esse Pix, né? O que que aconteceu? Então, a primeira providência não é ligar, não é ir lá clicar em link nenhum, né? Isso também é muito importante, não sair clicando em tudo quanto é link que você recebe. Mas ir lá no seu banco, né? Vai usar um canal adequado, né? Um canal seguro para obter a informação do seu banco. Houve esse movimento lá? Se houve, é hora de acionar o banco e dizer, olha, tem problema no seu banco aí, né? Alguém tirou dinheiro da minha conta e não fui eu. Mas se não tem, é simplesmente ignorar e, mais do que isso, né, bloquear esse contato. Né? Alguém que te acessou, ele tem a informação do seu número ou de alguma forma chegou no seu e-mail, então bloquear, né? Já bloqueia, já Essa, separa. essa eu acho que é uma informação, uma dica bônus que a gente pode colocar aí, né? Que as próprias instituições, as próprias empresas sempre estão alertando, né? Dificilmente você vai ver uma grande empresa, uma grande instituição financeira fazendo um contato direto assim por WhatsApp, enviando e-mail. Geralmente eles não fazem isso. Se eles tiverem que fazer algum tipo de comunicado, ou é pela velha e boa cartinha, né, chegando no correio com papel timbrado da instituição e tudo mais, ou então você vai receber alguma notificação no aplicativo daquele sistema que você está usando, mas dificilmente vai vir por e-mail ou por WhatsApp, porque essas são brechas de comunicação que te dão uma insegurança muito grande, né? Então, se ainda assim você tiver com dúvida, porque hoje os fraudadores têm se aperfeiçoado cada vez mais, né? Eles criam uma conta e colocam lá uma máscara para aparecer mesmo que é o nome da empresa, no boleto coloca a logo da empresa. Então, cada vez mais eles estão se aperfeiçoando. Se ainda assim permanecer uma dúvida, vai, como o Loren disse, vai pessoalmente. Vai lá no banco, vai lá na empresa telefônica, vai lá nessa relação que você tem, seja com qual empresa for. Se você for pessoalmente, você tira essa dúvida. Basicamente, é não usar o canal que foi oferecido para você como alternativa para resolver aquele problema. Né? Você vai ter que entrar nessa central de atendimento aqui. Pessoal, e é tão sofisticado que tem centrais de atendimento hoje falsas, né, para te iludir, porque você usou aquele canal. Então, o que que é que a gente recomenda? Primeiro, né, não acredite, procure um canal seguro para verificar essa informação, né? Aí, 90 e 10% das vezes, você vai ver que ela é falsa. Então, aí já bloqueia aquele contato e segue a vida. Então, muito rápido você resolve isso. Alguma dúvida? Não, tem uma movimentação na minha conta lá que eu não sei. Então, procura o canal adequado. Vai no seu gerente, né? Vai no site do própria empresa, no aplicativo da própria empresa, do banco ou da empresa de telefonia, do que quer que seja o serviço que você está sendo acessado ali, né? Para verificar a informação. Né? E tendo dúvida, né, no caso de um banco, se houve de fato esse, esse, essa movimentação, então você vai acionar e dizer, ó, eu não reconheço, né, essa movimentação não foi eu que fiz, e passa a ser um problema do banco resolver isso. Ah, mas foi com a sua senha. Não, eu não dei senha para ninguém, né? Não dei cartão para ninguém. Então, é um outro patamar de questão, a questão da facilidade. Não, clique aqui para você acessar o nosso chat, ou ligue neste número no nosso central de atendimento. Então, tudo isso sistematicamente, assim, de uma maneira geral, não é uma coisa legítima, né? É um golpe, né, que você está sendo vítima. Então, esse filtro, né, esse senso de ter essa noção dessa realidade de que hoje em dia, né, você recebe uma quantidade muito grande de tentativas de golpe todos os dias, a gente nem se dá conta disso. Só para vocês terem uma ideia, eu recebo em média de 30 ligações por dia.
Só que eu não atendo, né? Número desconhecido para mim, ele já até fala para meus amigos, fala, se for me ligar, liga de número conhecido, então me dá um número novo, porque eu não atendo ligação de número desconhecido, porque via de regra é alguém querendo te passar a perna, né? Te dar um golpe, te vender alguma coisa. Então eu não considero isso um canal, não pedi esse acesso, não pedi para ninguém me ligar para me vender nada. Quando eu tenho interesse em alguma coisa, eu procuro o canal adequado. Eu não quero que ninguém fique me acessando para me vender nada e muito menos para tentar me aplicar um golpe. E quando vem as mensagens, né, que a gente vê, bloqueio imediatamente, né? Eu nem dou seguimento, porque eu já olho a natureza, já esse freio, né, esse senso, a gente tenta já eliminar. Ah, quer dizer então que você é o cara, então você nunca vai cair no golpe. Não é isso que eu disse, né, pessoal? Todos nós temos os nossos instintos, nossas emoções básicas aí que podem ser acessadas em algum momento e a gente pode ser vítima. Então, não estou dizendo que eu nunca vou ser vítima, que isso aí é só quem, né, pessoa que não, toda pessoa não tem por que ela ser vítima. É um negócio, né? E as nossas emoções, as nossas características são acessadas para tentar fazer, para tentar nos enganar. Então, a gente só melhorando esses filtros, né, melhorando essa condição de lidar com essas coisas, um senso crítico mais apurado e mantendo as coisas atualizadas e não sair clicando em nada, né? Clique aqui é um veneno, né? Ah, mas tem coisas que uso o clique aqui. Ignore, procure outro canal, né? Reclame com sua empresa lá, com o banco, com alguma empresa de serviço que está mandando você clicar em alguma coisa. Fala, não vou clicar, né? Vamos conversar de outra forma, né? Vamos buscar um canal alternativo, porque o clique aqui ele vem normalmente junto, né, com um presente de grego, né, que o Tiago falou mais cedo, né? Ele vem ali um software malicioso para ser instalado, uma autorização indevida no seu equipamento, ele vem com um acesso à base de dados, por exemplo, dos seus contatos. Tudo isso vem embutido, né, e é um presente grego que depois vai te dar dor de cabeça. Então, não clique, né? Ninguém vai te dar a cesta da Copenhagen, desculpa, né, pessoal? Ninguém vai te dar a cesta da Copenhagen, ninguém vai te dar um kit do Boticário, ninguém vai te dar uma viagem grátis, né? Isso, principalmente pela internet, não existe, tá, pessoal? Assim, sendo bem duro, né? Até assim, desmistificando um pouco, né, a nossa aquela crença que a gente tem na humanidade, né? Isso não existe, tá, pessoal? Exatamente. Lores, colocando aqui do ponto de vista técnico, eu acho que a gente pode, então, esse combo dessas três principais dicas, né? Eu acho que elas podem reduzir aí, pelo menos em 50, 60% as possibilidades de você sofrer algum tipo de golpe. E aí, o que vem a mais do que isso, como o Lawrence falou, né? Até ele que tem um conhecimento técnico na área, está sujeito a cair num golpe, porque o pessoal do lado de lá da força, né, eles são bem criativos também. Então, eles estão todo o tempo tentando inovar para que eles consigam ter êxito no objetivo deles, né? E o objetivo é te tomar alguma coisa, fazer você ser lesado de alguma forma. Então, deixa aí nos comentários se você já pratica alguma dessas dicas que eu colocaria. E vou dar mais uma dica bônus do ponto de vista jurídico, mas as dicas do ponto de vista técnico que o Lawrence comentou. A primeira delas, você fazer uma autenticação de dois fatores, né? Acho que isso é básico aí hoje para você ter uma segurança maior, né? E principalmente utilizando softwares autenticadores, né? Que aí você coloca até uma segurança um pouco maior, porque se você coloca uma autenticação de dois fatores com seu e-mail ou com seu número de telefone e ele de alguma forma está sendo acessado ou foi hackeado, não vai adiantar muita coisa, né? Então, se você tem um software autenticador também, isso ajuda bastante. Então, autenticação de dois fatores. Segundo, manter os softwares atualizados, né? Chegou uma atualização nova, faça essa atualização, porque você está corrigindo problemas ali que a empresa e que o próprio desenvolvedor encontrou e está te passando isso para você corrigir esse problema. E por último, você instalar o seu senso crítico, né? Se questionar e questionar a informação que está chegando até você, né? Evitando também expor informação desnecessariamente, você expor as suas principais
seus principais dados, né, suas principais informações ali, entregar de bandeja. Então, acho que esse tripé aí, né, essa tríade já vai te mitigar muita coisa. E a dica final que eu passo aqui para vocês, de inúmeras coisas que a gente pode fazer do ponto de vista jurídico, são aqueles famosos contratinhos que ninguém gosta de fazer, os contratinhos de seguro do cartão de crédito, o contratinho de seguro de algum empréstimo que você faça. Sempre que possível, contrate esses seguros. Por quê? Se você tem um seguro lá que vai descontar o que geralmente é menos de R$ 10 por mês que desconta. Mas é um seguro que, se você tiver alguma fraude envolvida, se você tiver um cartão clonado, se você tiver algum furto, você tem como acionar e ele te cobre ali até um patamar X de reais e você consegue pelo menos diminuir o prejuízo, né? Então, os seguros também são uma boa opção jurídica para você estar adquirindo aí por um valor quase que irrisório, né? No final das contas, a própria anuidade do cartão de crédito muitas vezes é maior do que esses seguros. Então, eu acho que vale muito a pena. E aí, mais um aqui é a questão da contratação em cima dessa questão do seguro, né? Do ponto de vista digital, eu recomendo, vou até pedir a opinião técnica do Lorenz, mas eu sempre recomendo a pessoa pagar por um antivírus. Ela contratar um bom antivírus e pagar por ele. Eu sei que nem sempre as pessoas vão ter esse recurso financeiro disponível, mas se você tiver, contrate. E aí vem a questão jurídica. A partir do momento que você tomou as precauções, pagou por um serviço de proteção e ainda assim você foi invadido ou teve algum dado seu vazado ou teve algum prejuízo financeiro, se você paga por aquele serviço de proteção e obviamente você não incorreu, né, não praticou nenhum risco desnecessário, você tem direito a ser restituído. Então, você pode acionar juridicamente o seu antivírus, que você pagou por ele, e solicitar uma indenização em cima daquilo. Obviamente que você tem que ter as precauções, né, necessárias. Não é porque você paga um seguro de um carro que você pode colocar ele a 300 por hora numa rodovia e falar, o seguro vai pagar. Não, você deixou de guardar até a velocidade limite. Do mesmo ponto de vista técnico dentro do meio digital, se você fica clicando em qualquer coisa, aceita, entra em site pornográfico, mexe com jogos, isso tudo você está se expondo a riscos desnecessários, né? Então, guardando essas devidas proporções, eu acredito que pagar um bom antivírus também é um bom investimento. O que que você acha, Lois? Não, eu concordo e, assim, vou até complementar um pouco mais, Thiago, foi muito bom você ter lembrado disso daí, porque há um tempo atrás, né, a gente só tinha aí uma ferramenta genérica que chamava antivírus, era uma ferramenta cara, né, e que um alcance até limitado, até também porque não existia muita sofisticação nos golpes. Hoje, essas ferramentas que a gente chamava de antivírus, hoje elas chamam normalmente de suítes de segurança, o security center, algumas coisas desse tipo, e a boa notícia é que o movimento que foi feito pelos sistemas operacionais, como o Windows, por exemplo, para incorporar uma estrutura de defesa melhor, de antivírus, de firewall pessoal dentro do próprio sistema, elas, elas impulsionaram os fabricantes desses produtos, primeiro, a oferecer produtos diferenciados, né, com mais recursos de segurança, e foram obrigados a baixar preço. Né? Então, hoje, você no seu próprio Windows lá você pode configurar praticamente todas essas ferramentas de segurança, né, de firewall pessoal, né, de bloqueio de links maliciosos, enfim, melhorar muito a segurança do seu equipamento simplesmente numa área de segurança que tem lá nas configurações do Windows. Mas, além disso, você, como eu falei aqui, né, muitos fabricantes eles desenvolveram produtos diferenciados com mais qualidade, com mais recursos, e isso hoje é um absurdamente barato. Né? Só para ter uma ideia, isso custa em torno de R$ 30 por ano. Né? Uma ferramenta razoável, muito boa aí de, 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 de central de segurança mesmo. Né? Então, a gente tem no mercado ainda vários produtos de boa qualidade disponíveis a um custo muito baixo, que vão
se agregar ou se juntar ao sistema operacional ali para melhorar. E o legal é que é o seguinte, ele te avisa, fala, ó, sua configuração está ruim, né? Sua configuração de segurança, você precisa melhorar isso, melhorar isso, melhorar isso. Ele te dá até o passo a passo do que você precisa fazer para melhorar, e não precisa de muito conhecimento, basta que você tenha a ferramenta instalada, como o Thiago falou, né? Ferramenta paga, você tem esse vínculo de serviço aí pago para poder reclamar. Ah, então quer dizer que o antivírus gratuito, ele não tem essa característica. Ele tem essa característica, mas é um caminho mais longo, né? Além da perturbação como não existe nada de graça, né? O antivírus gratuito, ele vai te vender, você é o produto, né? Então ele vai te inundar com propaganda, com um monte de coisas, né? Que fazem com que ele cubra esse custo do produto que ele está te oferecendo gratuitamente. Mas isso é muito importante. Então, a gente ter boas configurações do equipamento e uma ferramenta, até o próprio Windows também tem isso. Você for lá na seção de segurança, ele te fala o que está ruim, o que você precisa melhorar. Mas as ferramentas, por exemplo, de celular, onde você não tem essa segurança nativa para o celular, você tem um aplicativo, né, um Security Center ali para poder ajudar nessas configurações e manter isso funcional é muito importante. Então, foi uma excelente lembrança do Thiago aí com relação a isso. É, né, se perguntar, você usa isso? Uso. Né, eu uso isso. Né, eu tenho serviço de segurança no smartphone, tem serviço de segurança no computador, adicional aquilo que já vem oferecido, que já é muito bom, mas do próprio celular a gente ainda está ainda um passo atrás. Então, é importante demais e o custo é muito, em relação à dor de cabeça potencial, né, ele vale muito a pena. Né? Então, pensem nisso, né, como uma dica adicional aí, bônus, né, como o Thiago gosta de dizer, em relação a essas questões de segurança para segurança digital, né, no dia a dia, e naquilo que a gente mais usa. Show de bola. Bom, pessoal, estamos encaminhando para o final aqui. Eu já quero, de antemão, agradecer a paciência mais uma vez e o tempo do Lawrence, que eu sei que é preciosíssimo, né? Independente de quem quer que seja, eu acho que o maior ativo que nós temos hoje é o tempo, né? Tempo que a gente pode dedicar para nós, para conhecimento, para a família, ainda mais o tempo tão valioso recheado de conhecimento como o do Lawrence. Já quero te agradecer aí pela disponibilidade e quero convidar vocês aí para conhecerem um evento que eu acho que faz muito sentido. O Lawrence é o organizador, né? Além de perito criminal federal, de diretor de instituição de classe da área, ele também se empreitou aí a organizar um dos maiores eventos, né? Acho que é o maior evento da América Latina. Ele vai falar um pouquinho para vocês sobre a área pericial. Eu já estive presente nesse evento, né, na edição que aconteceu em Foz do Iguaçu. Foi fantástico. O nível técnico que você encontra num evento desse é altíssimo. Você tem a nata ali da perícia, do que há de mais tecnológico, de mais inovador, as principais novidades do campo de pesquisa e inovação estão contidas, além da possibilidade de você desenvolver um network gigantesco, né? Você conhecer pessoas da área que você trabalha, ou ainda que você não tenha interesse nenhum por perícia. É muito interessante, é muito curioso, né, você conhecer esse mundo e saber das novas tecnologias, do que o pessoal tem trabalhado, né? Ali nós nos aproximamos bastante do que é a parte de Hollywood, né, do CSI. Tem muita coisa bacana para ser exposto, chegam várias empresas internacionais. Vou deixar o Lawrence convidar vocês aí para esse evento que eu aconselho vocês irem porque é realmente diferenciado. Obrigado aí, Thiago. De fato, né, a interferência, sem modéstia nenhuma, né, até porque é a realidade, é o maior e eu posso dizer melhor evento de ciências forenses da América Latina. Então, não fica devendo nada para nenhum evento internacional de lugar nenhum do mundo, tá, pessoal? A gente se inspirou nos maiores eventos de fora. Então, é um evento que cobre todas as áreas de ciências forenses. Então, você vai da genética, à medicina, na computação, na engenharia, né, na parte de biologia, enfim, todas as áreas de química, todas as áreas do conhecimento onde a perícia atua, elas estão
representadas nesse evento. Então, é um evento gigante, né, onde você tem aí as grandes palestras na parte da manhã, que são palestras para todo o plenário. Então, a gente tem entre 1.500 e 2.000 pessoas ali, de todos os segmentos, né? Então, você tem ali os profissionais, os peritos, você tem ali o pessoal da academia, né, das universidades, você tem os atores também do sistema jurídico, então promotores, juízes, advogados, formando uma grande comunidade para discutir ciências forenses. E aí você tem as grandes reuniões, são essas plenárias na parte da manhã, e é muito bacana na parte da tarde, quando a gente divide a conferência em 13, 14, 15 conferências paralelas, tratando especificamente de assuntos das áreas de interesse. Então, você tem lá uma conferência só de genética forense, que vai durar os 3 dias do evento, discutindo o que tem de mais novo, mais importante, mais relevante na parte de genética forense. Vai ter uma outra conferência lá dentro que vai cuidar dos crimes cibernéticos. Então, tudo relacionado aos crimes cibernéticos, aquilo que está acontecendo, as novas técnicas, aquilo que está sendo discutido e realizado, né, no âmbito da perícia e da investigação criminal dos crimes cibernéticos, também você vai ter uma conferência só para isso. E assim por diante, né? A parte de multimídia, a parte de engenharia. Então, tudo isso é representado em conferências que ocorrem paralelamente e você pode transitar para qualquer uma delas. Fala, pô, mas eu queria ver essa palestra. Eu sou de computação, mas tem uma palestra de genética lá, de genealogia forense bacana que eu queria ver. Você tem liberdade, você pode ir lá e assistir, não tem problema nenhum. Então, é uma conferência com esse espírito que o Thiago também bem destacou, do networking, onde você vai conhecer pessoas, trocar cartão, pegar contatos ali de pessoas que vão poder influir, né, vão poder ajudar no desenvolvimento da sua própria carreira. Você vai ter contato pessoal ali com pessoas muito importantes, expoentes, pessoas que representam o que a gente tem de melhor em conhecimento nas áreas de ciências forenses do mundo inteiro, né? A gente tem muitos palestrantes internacionais. Então, só para a gente dar um número, né, a gente tem em torno de 200 palestrantes nesse evento. E desses 200 palestrantes, a gente tem sempre em torno aí de 25% a 50% de palestrantes internacionais, né, que vêm de vários lugares do mundo, né, para participar desse evento com a gente. Além disso, né, tem os minicursos. O minicurso acontece um dia antes, então são cursos bem específicos, pontuais, de 4 e de 8 horas, voltados a uma atividade bem específica. Por exemplo, eu quero saber de entender, aprender sobre manchas de sangue, né? Como é que funciona o mecanismo de mancha de sangue, como é que eu posso interpretar uma mancha de sangue num local de crime. Então, é uma situação bem específica. Eu queria fazer, né, saber fazer imagens 3D de partes, né, de objetos ou de partes humanas para colocar isso na minha documentação do meu trabalho que eu faço, do meu laudo, do meu parecer. Então, você tem esses, eu dei 2 exemplos, mas você tem aí uma diversidade grande de oportunidades de coisas bem específicas nos minicursos. Então, é um grande evento, vai acontecer este ano em Brasília, né, de 28, que é o dia dos minicursos, e depois 29, 30 e 31 de agosto, no Centro Internacional de Convenções do Brasil, CICB, em Brasília. Então, você tem o site, né, www.interforensics.com, onde você vai ter todas as informações e vai poder fazer sua inscrição, né? Então, quanto mais perto do evento, mais cara vai ser essa inscrição, porque a gente tem limite de lotação do local. Então, a gente faz isso para motivar que as pessoas se inscrevam mais cedo, para a gente poder dimensionar isso da forma correta, para a gente poder prestar um serviço de melhor qualidade ali, que é o que vocês vão encontrar, né? A gente vai entregar um produto adequado para vocês. Além disso, tem a exposição, né, que são a indústria, que é o que o Thiago colocou também, né, de produtos e serviços das melhores empresas do mundo relacionadas a essa área, vão estar presentes. Vão estar ali mostrando seus produtos, aquilo que está, né, no estado da arte, da inovação ali, de produtos que estão contribuindo nas ciências forenses. Então, é um evento fantástico, né? Eu tive a honra de ser um dos fundadores. A gente está na 4ª edição. Algumas dessas edições eu não participei diretamente, mas voltei nessa edição para trabalhar ativamente na coordenação. É um evento que eu tenho muito orgulho, né, porque foi e é criado, né, com muita dedicação, com muito
empenho para a gente fazer uma coisa muito bacana que a sociedade brasileira merece, né, que a comunidade de ciências forenses brasileira merece. Então, um evento desse lá fora, ele custa muito mais caro do que custa aqui. Um evento internacional desse porte lá fora, ele custa em torno de US$ 500 a inscrição. E aqui a gente vai ver que é muito menos do que isso, e é o investimento que se faz, né? No site, inclusive, a gente nem tem toda a programação ainda, porque essa programação vai sendo forjada e confirmada ao longo do tempo. Então, à medida que os dias vão passando, a gente vai acrescentando os palestrantes, vai acrescentando os novos temas de painéis, as coisas que vão sendo agregadas ao evento, mas é uma garantia que eu dou para vocês. Se você for ao evento e não gostar, e você achar que não valeu a pena, me procure e vamos conversar para entender o que aconteceu. Mas eu posso falar com certeza, com tranquilidade, né? É um evento inesquecível para todo mundo. O Thiago já esteve lá, ele sabe do que a gente está falando. E agora, em 2023, ele está em Brasília, né? A primeira edição em Brasília, a segunda em São Paulo, a terceira em Foz do Iguaçu e a quarta edição agora novamente em Brasília. Então, eu espero contar com vocês lá, me procurem, vamos bater um papo lá. Espero que procure para dizer, não, gostei pra caramba, o evento está muito bom, né? Mas se não for também, a gente conversa, vamos entender o que aconteceu, porque o trabalho existe, é um trabalho muito intenso, né, que demanda muita gente para fazer um evento de qualidade que vocês merecem, tá? Então, agradeço o Thiago também a oportunidade. Se você quiser saber mais informações, entre em contato, né? Lá no site também tem uma área de perguntas lá, nas redes sociais também, a gente tem bastante informação nas redes sociais, é só procurar lá, né, @interforense, que você vai achar os perfis de praticamente todas as redes, pode se inscrever, pode seguir, pode comentar, pode perguntar, a gente está também disponível para atender. E também, só a última lembrança, a gente está com um podcast também, onde é, da Fundação Justiça pela Ciência, a gente tem um podcast, e nessa temporada, a primeira temporada, né, na verdade, a gente está falando só da interforensics. Então, a gente tem episódio lá contando a história, a gente tem episódio falando da violência contra a mulher e o que isso tem a ver com a ciência forense, a gente tem episódios falando das trilhas, né, dessas áreas que a gente falou, dessas conferências. Então, o episódio, ele, de tempo em tempo, a gente vai lançando episódios novos. Então, para quem gosta de podcast, procure aí no seu agregador, Justiça pela Ciência, e vai lá e assista conosco, né, e participe conosco, para a gente construir juntos esse evento aí importante que é a Interferência 2023. Acho que eu falei demais, né, Thiago? Mas, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, viu? É isso, eu que agradeço. Pessoal, se esse conteúdo fez sentido para você, eu espero que você compartilhe com pessoas próximas, pessoas distantes, enfim, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis, porque esse tipo de conteúdo vai ajudar com que menos pessoas sejam fraudadas, tenham prejuízos e ainda tem uma oportunidade final aqui de você participar de um evento muito interessante que vai agregar bastante, ainda que você não pertença à área da perícia, profissionalmente falando. É um evento que vale bastante a pena. Agradeço mais uma vez a atenção de vocês. Até o próximo vídeo. Até, pessoal.